A cada dificuldade, um novo olhar. A cada pedra no caminho, um novo aprendizado. Foram anos em que Deus nos moldou, forjou nosso coração como igreja e nos deu uma identidade firmada no amor, integridade e mutualidade uns para com os outros. Então a gente viveu assim muitas histórias. E nós queremos, na verdade, focar o que nós vamos falar aqui agora nas nossas experiências com o Ministério de Louvor, né? Com o som e tal. Eu acho que uma das experiências assim que nos marcou, né? Que foi um desafio grande, não foi fácil vivenciar isso. Foi a época que toda a equipagem, todo o equipamento, né, de som ficava embaixo do palco, embaixo da plataforma. E a gente chegava lá aos domingos, às 3 horas da tarde, então vocês imaginam uma tenda que era vermelha com azul e aquele sol ardendo, então ali dentro ficava tudo cor de laranja, né? E os meninos tinham que tirar todo o equipamento de som de dentro daquele buraco. Eram 4 banhos por dia. Eles 4 banhos. Eu tomava um banho para ir pra igreja. Chegava lá, tinha que entrar embaixo da plataforma ali para tirar o som. Então era mais um banho. Aí para guardar o som, era mais um banho. Chegava em casa, mais um banho, né, gente? Mas foi uma fase assim, difícil para nós. No sentido do trabalho, né, que a gente exigia bastante de nós, mas foi muito prazeroso, é muito gostoso ver hoje onde nós estamos. Uma coisa importante deixar também claro é que nós somos membros fundadores, né? Então nós estamos vivenciando desde quando a igreja nasceu, né? Eu lembro, inclusive, do dia que o som que nós compramos, que foi um milagre também, o som verdade. Era lá na casa do pastor Nivaldo, na Alegrete, né? Uhum. E o primeiro dia que chegou o som, e eu fiquei igual a criança lá, na bateria, organizando as coisas, né? Lembro também acho que o Beto ou o Arthur fazendo um palco ali, um púlpito pro pastor Nivaldo, improvisado, o nosso violão que é meio que quebrado também, né? Tanto do Aurinho como o meu, enfim, então E uma coisa muito legal que a gente não pode esquecer, né, é que o nosso som ele viajava, né? Porque todos os finais de semana a gente fazia o culto dos jovens. E uma coisa muito legal é que nós usamos alguns espaços, né, de escola. Então, por exemplo, a escola Lúcia Martins Coelho, que é uma escola estadual aqui de Campo Grande, serviu de igreja para nós, né? E aí todo sábado a Kombi transportava todo o equipamento de som, a gente montava e aí fazíamos o louvor e era muito gostoso, né? Depois a gente começou a usar a casa de uma irmã também, que ela tinha um espaço de lazer bem grande, ela cedeu aquele espaço para nós. Então todo fim de semana a gente carregava equipamento de som na Kombi, montava, desmontava, levava para a igreja. Foi assim era bem desafiador, né? Sim. A gente pode dizer que hoje nós estamos no paraíso, né? Graças a Deus. Caminhando para cada vez ficar melhor. Tenho o coração agradecido a Deus por pertencer a esta igreja terapêutica Ágape, porque aqui nós crescemos muito espiritualmente, passando pelos todos os trilhos da igreja e sempre refletindo, sempre buscando algo para melhorar. Enfrentamos muitos desafios e ainda estamos no processo de restauração, mas a cada dia caminhando, rompendo em fé e estando sempre pronto para fazer algo para o Senhor. Parabéns, Igreja Batista Ágape, pelo seu aniversário. São 20 anos de grandes desafios, de grandes descobertas, de grandes batalhas e de grandes vitórias. E elas são sempre certas pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Amém? Inicialmente, eu quero agradecer a Deus por termos essa oportunidade de estar nessa data, nessa época, comemorando mais um aniversário da nossa igreja. E segundo, o nosso pastor Nivaldo Didini, que não fosse pela sua perspicácia, a sua eficiência, a sua coragem, a sua fé sobrenatural, conforme fala lá em Hebreus capítulo 11,
os homens que venceram através da fé. Então, rompendo em fé, nós estamos seguindo o nosso mestre, que é guiado por Deus. Então, em nome dele, eu quero cumprimentar a todos os irmãos da nossa igreja, né, desejar muitas felicidades e que tenhamos diversos aniversários a comemorar com tantas vitórias, com tantas bênçãos, conforme temos vivenciado, graças a Deus por esse período. Mas falando da história da igreja, eu quero me lembrar no dia 23 de fevereiro de 1997, quando adentrei a 4ª Igreja Batista, depois de estar vindo de uma reunião do Rotary Club, onde eu era presidente, e nessa data se comemora até hoje o aniversário do Rotary. Então eu fui lá para a igreja e nesse dia eu resolvi, que eu estava meio fora, meio cambaleando, tomar uma decisão mais séria. E com isso a gente começou a vivenciar, levar uma vida mais de intimidade, de mais amizades com a família do pastor Nivaldo. Foi quando, logo em seguida, eu fui para São Paulo, nós fomos para São Paulo, e ficamos 2 anos para lá. Mas sempre estando aqui, acompanhei a mudança do pastor Nivaldo, quando ele saiu da 4ª Igreja, que alugou uma casa na Rua Alegrete, que nós fomos lá limpar a casa, que nós subimos no telhado para limpar a caixa d'água, eu e ele. Só estava nós dois lá fazendo esse tipo de serviço. E ele deixou o pano cair pela caixa d'água, foi parar lá embaixo no registro da torneira do banheiro. E ele conseguiu tirar. E etc, etc. Depois subindo do caixotinho da Rua Alegrete, o banquinho foi melhorando, 20 pessoas, 30 pessoas, e teve que alugar um salão, uma sala, um auditório, e foi indo. No Sesc Senat estávamos muito bem naquela época. Passamos para a tenda, que a gente queria uma coisa nossa, armamos essa tenda, diversas irmãs trabalhando de pedreiro, fazendo aquele piso, né, cimentando o piso da tenda, que parecia um circo, e aquela tenda cheia de gente, e a alegria transbordava. Ao contrário disso, certo dia a tenda caiu. E eu vi o pastor Didinho chorar amargamente com outros irmãos, e a gente foi uma tristeza muito grande. Mas como o projeto é de Deus, não adianta derrubar a tenda. Um dia ele falou para mim: irmão Sebastião, vê para mim desse lado aqui, ó, eu tenho um sonho, eu vejo um lugar meio afastado assim, Deus está me mostrando diversos carros no estacionamento. Eu falei: ô meu irmão, que fé, hein? Que fé, rapaz, isso é fé. É fé dos profetas. Graças a Deus. Em seguida, coisa de Deus ninguém segura. Não é o plano, né? Deus orienta. Quando Ele quer, a prova do sucesso é justamente essa. Deus está na causa. Diversos cursos, diversas viagens que nós fizemos. Aí foi as irmãs de Sara, um dos primeiros grupos que a Jaci participou no Alegrete. Aí depois veio esse rever que a gente fez umas 3, 4 vezes. E era tão gostoso que viajávamos de ônibus. E tinha um pessoal muito atentado lá dentro do ônibus também, que não deixava a gente dormir. E foi uma maravilha, para Brasília, para Mato Grosso, Cuiabá, e pastor Didini, e todo mundo. Então essas coisinhas a gente recorda. Mas eu me lembro, né, também, por outro lado, das coisas mais sérias que nós tivemos que encarar, tivemos que enfrentar. Logo em seguida, o pastor, preocupado com a personalidade jurídica da igreja, tivemos que criar, né, o estatuto da nossa igreja. 98, mais ou menos, 99,
a gente terminou de elaborar o estatuto e nos meados de 2000 a gente concluiu e marcamos para 7 de setembro como sendo a data oficial do aniversário da nossa igreja. Graças a Deus, até hoje está uma beleza. Estamos aí rompendo em fé, né? E vivenciando essa fé, essa esperança. Estamos muito felizes por isso, graças a Deus, embora tivemos que passar ou estamos passando por essa fase crítica, né, durante o ano de 2020, que essa pandemia, e isso evidentemente que afastou sobremaneira as pessoas, o relacionamento, tal, mas estamos ainda em pé, graças a Deus estamos aí, de qualquer forma participando, seja presencial ou seja online, graças a Deus muito bem. De qualquer forma, parabéns para todo mundo! Bom, minha história com a Ágape começou antes no coração de Deus. Conheci a pastora Ana Alice antes de fundar a Ágape. Eu sou diabética e eu estava num momento de crise muito difícil e eu fui parar no hospital. E eu não fazia tratamento, eu tinha uma série, com depressão mesmo. E a outra médica chamou uma endocrinologista. Então, e essa endocrinologista era a pastora Ana. E eu estava no quarto, deitada, e ela chegou e falou assim para mim, vamos ver se essa mocinha tá doce, né? E vamos reverter esse açúcar, né? Falou com aquele carinho. E assim, antes dela chegar, eu tinha orado e pedido a Deus. Hoje eu falo orado, porque antes eu não sabia que era orado, mas eu rezei, vamos dizer assim, né? E eu pedi a Deus que Ele mandasse um anjo para me ajudar, porque eu estava realmente com vontade de morrer. Eu queria tirar a minha vida. E aí a pastora Ana chegou, toda de branco, era como um anjo mesmo, com cabelo loiro, daquele jeito dela, com aquele sorriso. E a partir dali ela me encantou. Eu comecei a fazer o tratamento com ela. E no consultório eu ficava mais de 1 hora quando eu ia para o atendimento, porque ela falava de Jesus o tempo inteiro para mim, e eu muito orgulhosa. 7 meses até eu me converter, aceitar Jesus no consultório dela, e a partir daí foi um aprendizado, né? Porque ela começou a me cuidar e conversava muito comigo, me aconselhava. Aí ela me convidou para ir à igreja, aí eu fui na 4ª Igreja Batista, foi a primeira vez que eu fui na 4ª Igreja Batista, o pastor Nivaldo era o presidente, o pastor presidente, e eu comecei a ir nos cultos, e eu só queria mesmo, na realidade, sentar ali, ouvir a palavra e ir embora. A pastora Ana Alice assistiu o parto do Pedro, então ela sempre, quando eu chegava, ela pegava o Pedro no colo, e era aquele carinho com o Pedro. E eu fui fazendo amizade devagarinho, mas eu sempre só queria ouvir a palavra, não queria mais nada. Não queria abraçar, nem nada. Então eu fui caminhando, aí eu me batizei na 4ª Igreja em 1999. Também fiz parte, aí começou as filhas de Sara, que tinham os encontros, acho que se não me engano era toda quinta-feira. E foi muito bom. E aí a partir daí ficou pequeno espaço, vamos lá para o Empire Center, que é onde a Ana tem o consultório dela. Aí nós fomos, alugamos o auditório, que era uma festa porque as crianças subiam e desciam no elevador, aquilo era uma festa para eles. Só que aí começou a ficar pequeno e também perigoso para as crianças. E aí nós alugamos lá no SESC Senat, né? Tudo era feito com votação, tudo era união, a gente sempre estava um ajudando o outro, conversando, assim, desde o começo havia muita união na Ágape. E aí nós fomos para o SESC Senat, as cadeiras eram muito gostosas, era uma delícia lá, o auditório bem grande, tudo muito bom mesmo. A gente lá também começaram as células lá, eu não me lembro bem se foi no SESC Senat, mas eu acho que sim, as células começaram lá no SESC Senat. E a gente ia de manhã na célula e depois ia à noite no culto. Era um espaço muito bom, muito gostoso. E aí surgiu a ideia de comprar um terreno, porque a gente estava precisando sair daquele local lá do SESC. E a diretoria sempre pensando, a gente sempre pensando em melhorar. Aí surgiu essa ideia de comprar os terrenos, compramos 2 terrenos, o pastor Nivaldo vendeu 2 terrenos que ele tinha ali perto da entrada
do Parque dos Poderes, e aí ele vendeu aqueles terrenos e o Áureo ajudou, todo mundo ajudou e nós compramos o terreno lá na Afonso Pena, ali na altura do shopping. Compramos 2 terrenos. E aí, o que nós vamos fazer? Aí decidiram comprar uma tenda. Aí o pastor Nivaldo, alguém falou alguma coisa sobre uma tenda que estava à venda de um circo. E aí pensaram e decidiram comprar a tenda. Aí nós nos reunimos, fizemos o contrapiso para colocar a tenda, fizemos banheiro, sempre o Carlinhos ajudando muito. E nessa época também compramos uma Kombi. E aí essa Kombi, quem dirigia era o Carlinhos. Aí o Carlinhos, eu, Pedro e a Camila éramos os primeiros a entrar na Kombi. A gente entrava na Kombi às 4h30 da tarde e chegava aqui na igreja às 6. Passava lá por aquele Jardim Cerejeira, um monte de bairro ali, a gente passava. Ia por aqueles bairros e aí chegava aqui a Kombi cheia, lotada, chegávamos às 6 horas. E depois o Carlinhos também levava, eu também era a última a chegar em casa. Mas era sempre muita festa e era muito gostoso. Aquele tempo foi um tempo muito legal. Então nós fizemos o contrapiso lá da tenda, colocamos a tenda e a gente estava se reunindo lá, muito legal também. Começamos a fazer para arrecadar dinheiro, né? Para a gente conseguir comprar a cadeira e as outras coisas. E a gente foi crescendo. Aí um belo dia deu uma ventania, a tenda caiu. Aí foi aquele alvoroço, todo mundo foi para lá junto, porque deu uma tristeza de ver aquela tenda caída. Mas enfim, aí vai o Marcelo, os colegas deles que eram bem fortes, aí vamos tentar, vamos puxar. E essa época o pastor pegava bem firme sobre a questão de firmar as estacas. Ele dizia que a gente precisava firmar as estacas, batia bem pesado nessa questão de firmar as estacas. E a gente, aí a tenda levantou, aí nós voltamos, lavamos essa tenda que tinha sujado bastante, porque era uma terra vermelha, sujou bastante. E aí eu lembro que a gente, depois que levantou, essa tenda balançava bastante. Aí a Sheila falava assim pra mim: Virgínia, fica perto da porta com as crianças, porque se cair de novo você sai correndo. Então eu lembro muito bem que a Sheila falava, ficava olhando para mim, a tenda balançava, a gente não se sentia seguro. E até que também resolvemos sair da tenda e fomos para a igrejinha na Vila Castelo. Era bem pequena, então os idosos e as crianças ficavam mais do lado de dentro da igreja. E do lado de fora eles puxaram uma lona e a gente ficava do lado de fora, algumas outras pessoas, né? E o pastor pregava na porta, assim, um pouco pro lado de fora e outro pouco pro lado de dentro. E assim a gente foi, ali também tinha células, ali nós tínhamos os cursos, sempre a Ágape, para entrar no trilho da Ágape, você tinha que passar por aqueles cursos todos. Então todos os cursos a gente ia fazendo. Eu mesmo já fiz não sei quantos cursos de líder de célula. Abraço não, Sarando Raízes eu nem lembro mais de quantos eu fiz, mas tudo isso é porque é para crescimento e é muito bom estar numa igreja que ela exige de você, pede de você que você adquira conhecimento, e é na palavra, não é conhecimento de outra coisa, é na palavra. Então aí da Igreja Castelo surgiu essa oportunidade de comprar esse terreno. E aí a gente veio também andando aqui, né? E aí surgiu a ideia de comprar esse terreno, a oportunidade. O pastor Nivaldo já vinha orando e nós viemos aqui, damos 7 voltas. E eu confesso que quando eu vim aqui, eu falei assim: meu Deus do céu, o que o pastor quer que nós não vamos fazer? O que aqui? Só tem mato. Era muito cheiro de graxa, de óleo. Era muito sujo, tinha muito bicho, muito inseto. Falei: meu Deus, o que nós vamos fazer aqui? Mas vamos embora, nós estamos na visão dele. Porque o interessante, o bom do pastor Nivaldo é que ele nos chamava a entrar na visão dele. Então, quando nós viemos para cá, tinha essa questão de você, quando tinha horário de verão, a maior parte, onde não tinha sol, a gente sentava. Aí quando o sol batia naquela parte, a gente ia para lá, para aquela parte que não tinha sol. Hora que anoitecia, a gente ficava no meio da igreja. Então nesse crescimento da Ágape, o que eu posso dizer?
eu, ao conhecer a pastora Ana Alice, ao aceitar Jesus com ela, a entrar na visão dela e do pastor, mudou a minha história de vida. Porque eu tinha uma história de vida e aquela história foi cessada. Muita maldição nos cursos que eu passei pela igreja, foram quebradas. Então, a pastora Ana Alice, mudou a minha história de vida. Ela mudou a história de vida da minha família e da minha geração. Então, foi uma mudança de história, mudança de geração, eu creio. E eu disse isso para ela, eu sempre falo para ela que ela é responsável pela minha história de vida, porque o que eu vivia antes não era vida. Eu não sei nem explicar o que é, mas o que eu passei a viver a partir do momento que eu aceitei Jesus e que eu fui caminhando nos trilhos da igreja, mudou a minha história. Então a Ágape, eu vejo assim que é um caminho que eu sei trilhar, é um caminho que eu sei andar, que eu sei pisar, e eu sei que é um caminho de Deus. Então a história da Ágape, graças a Deus que eu estou aqui, que eu permaneci. Então, no começo eu participava das vigílias, que era sexta-feira também, mas aí começou a ficar perigoso porque aqui é um lugar deserto, então eu tive que parar. Mas assim, a minha história de vida é um novo caminho a partir do momento que eu conheci a Ana. E eu me tornei evangelista e capelã. E o que é bom é que ela me conheceu num quarto de hospital, e eu amo hoje em dia estar no hospital falando do amor de Jesus para as pessoas. E eu conto meu testemunho. Eu falo que eu já tive num quarto para morrer e teve um anjo do Senhor que chegou para mim e falou que Deus existe. Essa é uma história. Então, o meu amor pela capelania começou lá naquele quarto de hospital. O evangelismo, eu comecei esse evangelismo na teologia aqui, que nós fizemos o seminário de teologia. Eu fiz 4 anos de teologia, sou da 2ª turma do Rever. Então, assim, a minha vida, a minha história de vida minha e dos meus filhos foram mudadas por meio da pastora Ana, da Ágape. E eu agradeço a Deus, louvo a Deus, bendigo a Deus por essa igreja, por cada um que aqui está, que trabalha no crescimento dela. Dessa trajetória da Ágape, tem assim, algumas coisas que me chamou a atenção e que eu quero compartilhar como um testemunho de fé, né? Filhas de Sara. Filhas de Sara foi um grupo de oração que na época quem estava à frente desse trabalho foi a pastora Ana Alice. Funcionava na Alegrete, né? Lá na Alegrete. E nessa época nós congregávamos no auditório do SESC Senat e o atendimento desse grupo de oração era ali na residência do pastor Nivaldo, que era na rua Alegrete. E esse grupo de oração nós tivemos, né, vários frutos, como um deles da minha vida pessoal foi que enquanto nós estávamos lá orando por vários propósitos da própria igreja que estava nascendo, e familiar e tudo mais, foi que o Cícero, ele ficava com o pastor Nivaldo lá na sala. Ele me levava, né, me acompanhava no sentido de me levar para a oração, e lá ele ficava com o pastor, e foi fruto de oração ele deixar de ser simpatizante pelo grupo, pela igreja, e se tornar um homem convertido, né? Ele não se denominava crente, então eu estou falando dele, ele está aqui, né? Mas assim, fruto de oração desse grupo Filhas de Sara. Nessa caminhada eu achava muito estranho até fazer um culto num auditório, que era o SESC Senat. Porém, começaram a surgir as situações, nós saímos do SESC Senat. Foi uma batalha, conseguimos um terreno na época, fomos para a construção da tenda. E foi um marco ali na minha vida, foi um marco enquanto salvação, porque foi ali que eu me batizei. Então a tenda tem uma história na minha vida, logo em seguida essa tenda caiu e nós fomos congregar em outra igreja menor e buscar uma área. Foi uma luta muito forte da nossa igreja. Fizemos várias campanhas, e nós começamos a nos engajar nessas campanhas, nessas lutas por esse espaço. E eu lembro que eu tinha o sonho de aumentar minha casa. Até então nós fazíamos célula na nossa casa e todo mundo ficava para fora. Eu queria ter uma varanda, queria receber as pessoas melhor, mas não tinha jeito. E eu tinha tijolo, tinha telha, e
Deus me tocou assim de doar tudo aquilo para a igreja, porque eu também não tinha dinheiro para mão de obra. E eu doei as telhas, os tijolos, e o Carlinhos trouxe para a igreja essas telhas, esses tijolos em várias corridas de Kombi ainda, carregando tudo aquilo em Kombi. Depois que tudo isso aconteceu, eu consegui passar num concurso e no acerto que eu tive, eu fiz a minha casa. Isso é uma bênção na minha vida. O Cícero falou da célula, né? Então, assim, a gente teve o privilégio de participar de muitas coisas que foi iniciada na igreja, né? Então, a gente estava no início, quando não tinha célula e passou a ter célula. Eu lembro de aulas, parecia aula de biologia, falando da célula, da multiplicação da célula. A Priscila deu uma dessas aulas, né? O rever, né? Começar nesse propósito do rever, de restauração, de cura. A gente participou de eventos fora daqui da igreja. E na minha vida, o que eu tive de fruto disso foi a minha verdadeira identidade em Cristo, a transformação que Deus fez na minha vida pessoal, na minha vida familiar, na minha vida profissional. Fui curada, fui ministrada e Deus me deu, né, uma gestação. Eu entreguei a minha agenda, eu entreguei o controle para esse Jesus maravilhoso e Ele me blindou com o meu filho, né? O meu filho, Davi Mateus, é fruto de restauração na minha vida, de cura na minha alma e de tomar posse da verdadeira identidade em Cristo. E fruto da proposta da igreja, de ser uma igreja de terapêutica, uma igreja que olha, né, para essa parte mesmo da cura interior. Eu quero assim lembrar também que nesse processo todo de transformação, a minha filha, que eu já tinha uma filha quando eu casei com a Elaine, a minha filha, pelo meu testemunho, pelo meu modo de agir, ela aceitou a Jesus, ela se batizou e nós temos uma relação muito bonita e isso é fruto de toda essa transformação. E também assim, as bênçãos que nós percebemos na vida de irmãos, da própria igreja, de campanhas de casas, de muitas coisas que Deus nos abençoou muito, graças a esse processo de cura e de bênção de Jesus em nossas vidas. O terreno, né? Uma coisa que me marca muito nessa história foi fazer parte de um grupo de oração que se reunia aqui na igreja à noite, depois do horário do expediente, mas com o propósito de orar aqui nesse terreno, que já era nosso, era uma estrutura muito simples, e eu lembro a gente fazer parte das reuniões, né, com um projeto mesmo, né, de arquitetura, e a gente sonhava com aquilo e pensava, meu Deus, né, mas nós vamos entrar nessa igreja do jeito que está nesse desenho, e hoje nós estamos vivendo o que foi desenhado, um dia que foi projetado, e eu lembro que a gente dava 7 voltas ao redor desse terreno, 7 voltas e ia embora, depois voltava, outro dia orava, dava mais 7 voltas, e um dos propósitos era, além de melhorar a igreja, além de ter uma estrutura como hoje nós temos, e nós sabemos hoje de tantas coisas que a gente ainda precisa, né, era de ter o terreno aqui de cima da entrada principal, né, que hoje nós temos essa entrada de cima, mas nós que iniciamos aqui na igreja só tinha entrada aqui de baixo do Arnaldo, e tinha esse sonho de ter o terreno de cima, e quando conseguiu adquirir o terreno de cima foi uma conquista muito, muito maravilhosa. Então assim, isso edifica a nossa fé, e isso é um privilégio, e assim, eu não tenho palavras para louvar a Deus pelo aniversário da nossa igreja, por tantas coisas que nós assim presenciamos de transformação, de cura e de bênção. Então, para fechar, Hebreus 11, porque verdadeiramente a fé é o fim e fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós cremos. E hoje nós estamos vivendo muita coisa que lá atrás a gente não via nada, mas a gente estava crendo. Amém. Como já percebeu, a história de fé de nossa igreja se funda com a história de crescimento e amadurecimento de diversos homens e mulheres que, por fé, se renderam à vontade do Pai. Homens e mulheres que dedicaram suas vidas em prol da expansão do reino de Deus.